Glória a Jesus. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Jesus tem uma palavra aos nossos corações nesta noite e nós queremos compartilhá-la junto com a igreja. Salmos de número 133. Eu quero ler esse versículo. E eu gostaria que os irmãos mantivessem as vossas Bíblias abertas para que nós pudéssemos tentar transmitir aquilo que Jesus ele tem para falar conosco. Diz-nos assim o texto: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero fazer novamente a leitura do verso de número 3, a parte B, que nos diz assim: porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Assente-se, por favor, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero junto com a igreja refletir sobre esta palavra. Um texto muito conhecido da igreja, um texto que nós lemos, mas nós percebemos que diante de tudo que nós estamos vivenciando no mundo, tem sido difícil da igreja viver esta palavra. Hoje ainda pela manhã, nós estudávamos junto com os nossos jovens e adolescentes, uma classe mista, e falávamos sobre a questão do relativismo, porque hoje nós percebemos que cada um está mais preocupado com aquilo que é propriamente seu, do que nós vivermos em um bem comum. Davi vai escrever esse salmo, assim como ele escrevera outros 72, enaltecendo o nome do Senhor. Robert, o que eram os salmos? Como que o povo de Israel... Os salmos, irmãos, eram cânticos do povo de Israel. Assim como nós temos esse hábito, e nós temos esse hábito por causa do povo judeu, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite, o conjunto já adorou Jesus com 2 hinos congregacionais da harpa cristã, irmãos adoraram com hino avulso, e nós sabemos que isso é um hábito que o povo de Israel tinha, porque todas as vezes que alguém canta, ele expressa os mais sinceros sentimentos da sua alma, sejam eles de tristeza, sejam eles de alegria. Mas me chama a atenção quando Davi vai escrever em particular o Salmo de número 133, porque ao invés dele falar de guerras, ao invés dele falar de proteção, ao invés dele falar de conquistas, ao invés dele falar simplesmente de cuidado, ele vai falar de um tema que nós estamos pedindo a Jesus, que nos dê graça para que nós venhamos viver no ano de 2021. Robert, que tema que é esse? É a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja, é nós sermos um no Senhor Jesus. E quando nós falamos disso, irmão, a igreja só consegue vivenciar em unidade quando ela vive em unidade em 3 aspectos, em 3 ambientes. Robert, quais são esses 3 ambientes? O primeiro deles é a família, porque é impossível nós termos unidade dentro da igreja se nós não tivermos unidade em casa. Outro aspecto que nós entendemos é na igreja do Senhor Jesus, porque não adianta eu estar simplesmente bem com um irmão ou com outro se eu não estiver em comum acordo com todos. Por isso que Amós vai escrever no capítulo de número 3 e no verso 3 do seu texto dizendo: andariam 2 juntos se não houver entre eles acordo? E a vontade do Senhor Jesus para a igreja é que nós sejamos um, irmãos. A vontade do Senhor para a sua igreja é que nós sejamos um mesmo povo. E a exemplo disso, Davi vai escrever sobre o povo de Israel. Um povo que vivenciara isso na sua vida. Robert, vivenciaram isso por quê? Porque Deus chamou Israel para que eles fossem um povo escolhido e separado por Deus.
Por isso que quando eu falei a respeito da música, a respeito dos cânticos, e se nós refletirmos sobre as composições e os instrumentos musicais, de tempos em tempos o povo de Israel se reunia, e quando alguém em uma ocasião, ele se sentia inspirado pelo Espírito de Deus, ele pegava um instrumento e começava a enaltecer o nome do Senhor Jesus. Foi assim quando Miriam estava diante do Mar Vermelho, e a nossa irmã Cassiane já até cantou, que lá do outro lado ela cantou o hino da vitória. Era assim com Davi. O espírito do mal assolava a vida de Saul, e quando ele ouvia aquela situação, alguém se lembrou de Davi e disse assim: manda chamar o filho de Jessé lá em Belém, porque ele é um moço diferente. Quando ele pega a sua harpa e começa a dedilhá-la, os espíritos do mal têm que ir embora, porque irmãos, aonde há o povo de Deus e aonde há adoração, não tem demônio, não tem inimigo, não tem problema, não tem enfermidade que possa nos entristecer. Robert, como assim? Na verdade, de tempos em tempos, a gente até se preocupa quando a gente chega aqui na igreja e o nosso pensamento fica assim: que saudade de nos assentar junto com os irmãos, aquela comunhão da gente poder se abraçar, da gente poder comungar junto com os irmãos, e a gente fica assim: Jesus, mas até quando vai isso? Mas aí quando nós chegamos aqui, alguém pega o instrumento e começa a cantar, começa a louvar, e a gente começa a refletir e falar assim: Jesus, mas será quando que isso vai passar? Será que vai passar nessa terra? Será que nós vamos ver essa situação voltar ao normal? Aí o conjunto já cantou que além do Rio Azul, as ruas são de ouros, elas são de cristais, lá não vai ter choro, lá não vai ter lamento, lá não vai ter pandemia, lá nós não vamos precisar de máscara, lá nós não vamos precisar de álcool em gel, lá nós não vamos precisar, irmãos, de energia elétrica, porque nos diz Apocalipse que o próprio Cordeiro, ele alumiará aquela cidade. Eu não sei você, mas eu sinto a glória de Jesus nessa casa, e Jesus falando no meu coração e dizendo assim: meu filho, nós precisamos voltar à unidade da igreja. Nós precisamos refletir sobre o que nós estamos, irmãos, vivenciando, e nos diz assim o texto. Davi começou a escrever e cantar e diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A primeira coisa, irmãos, quem era Davi? Davi era filho de Jessé, o belemita, da cidade de Belém. Um moço que o presbítero Paulinho pregou no outro culto e falou que era um moço franzininho. Um moço do cabelo ruivo, um moço pequena estatura, diz o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16. Mas um moço que havia sido escolhido por Deus para fazer a diferença. Um moço que aos olhos dos seus irmãos era apenas um pastor que estava jogado lá no recanto. Mas ao redor e aos olhos de Deus, ele era o futuro rei de Israel. Um moço que algumas pessoas poderiam olhá-lo e menosprezá-lo e dizer que ele não seria nada. Mas quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, ele conquistou terras, ele pelejou em prol do povo de Deus, ele trouxe a adoração para dentro de Israel, e ele entendeu o propósito da unidade. Davi entendeu isso, mas o texto continua dizendo assim: ó, quão bom. A palavra bom aqui no original, irmãos, tem a ver com aprazível, tem a ver com alegria, tem a ver com o sentimento de que nós queremos vivenciar algo diferente. Davi vivenciara isso no meio da nação de Israel, irmã Renata Oliane. Ele vira Deus operar de uma forma grandiosa na sua vida, e ele disse assim: ó, quão bom e quão agradável é que vivam unidos, ou que os irmãos vivam em união. E sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Sabe o que eu quero dizer para você, pai? Sabe o que eu quero dizer para você, mãe? Nós precisamos pedir Jesus que nos dê graça para que nós possamos outra vez viver em unidade. Sabe, o grande problema de muitas famílias por aí, irmão, não é a falta de auxílio emergencial. Sabe, o grande problema de muitas famílias por aí não foi a partir do momento que um filho começou a se envolver nas drogas. Sabe, o problema de muitas famílias por aí não foi quando o filho, por alguma circunstância, ele se afastou da igreja, mas foi quando nós perdemos os princípios da unidade. Robert, por quê? Porque nós deixamos alguns valores de lado. Os irmãos se lembram, eu me lembro disso quando era criança, que nós nos assentávamos à mesa para comer.
E ninguém começava a comer sem antes alguém fazer uma oração. Hoje tem dia que a gente já começa a comer na beira do fogão. O pai pega o prato e vai para o quarto e pega um celular. A mãe pega o quarto e senta ali na mesa, ou pega o prato e senta ali na mesa, perto das panelas. Os filhos saem todo mundo, cada um se espalha para um lugar, e alguém olha e diz assim, a minha família, ela começou a se perder, porque eu acho que não, irmão, é porque nós estamos esquecendo deste princípio. Davi vivenciara isso, ele diz assim, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. A unidade da sua casa, do seu lar, a unidade da sua família, irmão, é algo que você não pode perder, é algo que você precisa pedir Jesus, porque você falar em unidade, nós falarmos em unidade, parece algo contraditório. Robert, contraditório por quê? Porque a verdade é uma. Quem de nós aqui pensamos um igual ao outro, diácono Aziel? Ninguém. Eu posso até, às vezes, em algum momento, me equiparar ao pensamento de alguém que conviva mais comigo. Mas a verdade é que nós temos pensamentos e personalidades que são características de cada indivíduo. Eu penso de um jeito, o irmão pensa de outro jeito, a irmã pensa de outro jeito, mas uma coisa é, nós não nos unimos e nós não vamos ser um nunca em pensamento, mas em propósito nós precisamos ser um. Enquanto o mundo está pregando aí de fora que as famílias vão ser destruídas, vão acabar, que estão pregando famílias que são fora do padrão bíblico e da palavra de Deus, eu e você precisamos pedir Jesus que nos dê graça, para que na nossa casa haja harmonia, haja amor, haja confidência, haja momentos aonde nós nos assentamos à roda da mesa, irmãos, e não simplesmente para usufruir do que o pai ou a mãe pode oferecer, mas para que nós tenhamos comunhão dentro da nossa família. Nós precisamos pedir Jesus que faça isso nos nossos dias. Casamentos e matrimônios estão sendo destruídos, não é no momento em que aconteceu um adultério ou uma situação parecida, foi no momento em que as pessoas pararam de ter um mesmo propósito dentro de uma casa. Foi no momento onde um lar, ele permitiu e não sentiram a alegria que sentia Davi quando ele disse assim, ó quão bom. Oh, quão aprazível é que nós vivamos, ou que vivam os irmãos em união. Quantas pessoas, irmãos, já não têm mais alegria de estar no seu lar? Quantos pais não têm alegria de sentar-se com seus filhos e ter um momento de boas conversas? E isso reflete diretamente, sabe na onde? Na igreja do Senhor Jesus. Isso reflete aqui na nossa vida, porque não adianta você gritar, você brigar em casa e você chegar aqui e querer oferecer um culto, e um culto racional e vivo diante de Deus. Mas Jesus nesta noite está aqui, está falando conosco, e está falando com a igreja, está dizendo assim, nós precisamos viver em unidade. E Jesus vai fazer isso nesse ano de 2021. Eu quero crer, irmãos, junto com essa igreja, que se o seu filho está afastado da presença do Senhor Jesus, antes de terminar dia 31 de dezembro, ele vai estar aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu quero acreditar que se o seu esposo, ele se afastou da presença do Senhor Jesus, mas Jesus falou de unidade, e nós vamos vivenciar isso, e ele vai voltar em nome de Jesus. Aí Davi disse assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a união, e ele vai começar a fazer algumas descrições de como é essa unidade, e como que nós vivemos isso, e ele disse assim, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e que desce sobre a barba, e a barba de Arão. Robert, quem era Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote da Bíblia, filho de Joquebede, irmão mais velho de Moisés e de Miriam. Numa certa feita, em um texto bíblico que está no livro de Números, Deus ele chamou ou mandou que Moisés separasse as tribos de Israel, porque dentro daquelas 12 tribos, Deus ele escolheria um homem que seria responsável pelo ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal, irmãos, é como se fosse o pastor dos nossos dias. Mas não existia, como nos dias de hoje, um acesso livre até Deus. Então as pessoas precisavam procurar diretamente o sacerdote para que ele oferecesse a Deus um culto, para que ele oferecesse a Deus a sua adoração. O sacerdote tinha uma outra função, Robert, qual é? Uma função de manter um instrumento de dentro do tabernáculo, que era o candelabro, aceso as suas 7 lâmpadas. Aquele instrumento, ele era cheio do azeite para que
o azeite alimentasse aquele pavio e desta forma fizesse fogo e trouxesse luz para dentro daquela casa de adoração. Agora Davi diz assim, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso. O óleo precioso, irmãos, é um pouquinho diferente desse aqui. Porque era um óleo que havia sido instituído por Deus para que fosse responsável ou para que o sacerdote usasse na unção de instrumentos. Por exemplo, a arca da aliança. Por exemplo, o candelabro era cheio do azeite, para que se ungisse os sacerdotes. Mas Davi agora ele vai escrever e ele diz assim, ó quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso. E quando a Bíblia vai falar desse óleo, ela não está falando de outra coisa senão a presença de Deus que precisa habitar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, no meio do seu casamento, no meio da sua vida conjugal, em qualquer ambiente aonde nós estejamos, as pessoas precisam enxergar o Espírito Santo de Deus em nós. E Davi diz assim, ele diz assim, é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ele continua o texto dizendo assim, e que não simplesmente desce na cabeça, mas que desce sobre até as orlas das suas vestes. Ele estava dizendo assim, não adianta simplesmente ser ungido e ser colocado o óleo na ponta da testa. O óleo precisa entrar na cabeça e precisa ir parar lá nos pés. Sabe o que significa isso, irmãos? Que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo por completo. A nossa vida precisa ser mudada e moldada pelo Espírito Santo em todas as fases e em os momentos da nossa vida. Robert, eu sou muito novo, eu também já fui. Robert, eu ainda sou adolescente, mas nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós sejamos um povo cheio da sua presença e trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Aí Davi continua, e ele diz assim, e é como óleo, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes, e os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que nós precisamos entender aqui, irmãos? Hermon era uma cidade ou uma montanha que existia na terra da Palestina. Uma montanha muito alta, que hoje os árabes chamam ela de Monte Nevada. E ela tem aproximadamente 2.800 metros de altura. E acontece que em todas as fases do ano existe sobre o cume daquele monte neve, por causa da sua altitude. E acontece que aquela neve, ela derrete dali e ela desce sobre os montes. E agora Davi está escrevendo e ele disse assim, é como orvalho sobre os montes de Hermon. Percebam aqui, que desce sobre os montes e até os montes de Sião. O que me chama a atenção, porque Hermon é uma montanha, e os montes de Sião são outras montanhas, que estão distantes uma da outra em aproximadamente 190 quilômetros. Robert, deixa eu entender isso melhor. Nós conhecemos Ribeirão Preto. É como se Hermon fosse aqui em Cássia, e lá em Ribeirão Preto fosse os montes de Sião. E me chama a atenção porque Davi, agora ele vai falar mais uma vez, e dando continuidade ele diz assim, são como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon. Aquilo ali, irmãos, quando fala do orvalho, está falando nada mais do que de água. Água que é gotejada como na nossa casa, quando a gente abre a porta de manhã e o automóvel dormiu do lado de fora, e a gente passa a mão lá em cima, e o que tem lá em cima? Água, o orvalho. Só que me chama a atenção, porque Davi vai escrever, e quando eu olho para esse texto, eu começo a refletir, e ele está dizendo assim, é como o monte de Hermon, aonde caiu-se o orvalho. As águas agora, elas congelaram sim, mas elas se derreteram outra vez e começaram então a fluir de uma forma natural. Elas andaram por cerca de 190 quilômetros e formaram um rio. Robert, que rio que é esse? É o Rio Jordão. Robert, e o que acontecia em torno do Rio Jordão? Em torno do Rio Jordão viviam todas as famílias das 12 tribos de Israel.
Quando eu olho para esse texto e eu começo a refletir, eu começo a entender a uma coisa. Que sabe o que acontece quando nós entendemos o princípio da unidade? Irmãos, você está lá na sua casa, eu estou lá na minha casa, o presbítero Cristiano está lá na casa dele, mas o orvalho continua caindo sobre Hermon, e nós que estamos vivendo à beira do Jordão, que é a igreja do Senhor Jesus, eu venho aqui, me alimenta, você vem aqui também se alimenta, eu venho aqui, Jesus fala comigo, e você vem aqui também, Ele fala com você, nós vamos até o Jordão, e tem dia, presbítero Cristiano, que a gente chega aqui, a gente tenta pescar, a gente tenta resgatar alguma coisa e a gente vai embora e parece que nada aconteceu, mas no outro dia nós chegamos no Jordão e a gente lança outra vez aquele momento onde a gente acredita que algo vai acontecer, aí o enfermo entra pelas portas, que simplifica aqui o Jordão, aonde Jesus continua operando, e ele entra aqui enfermo e alguém diz assim: você vai ser curado no nome de Jesus. E quando ele vai embora, irmão, sabe o que acontece? Algo diferente já tomou conta da vida dele, ele sai agora cheio da presença de Deus e sai curado, porque nos montes de Sião ainda continuam a gotejar o orvalho do Senhor. Robert, eu queria entender isso melhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio comigo. Capítulo de número 32, enquanto você abre eu já vou lendo. Diz-nos assim: goteja a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Irmãos, é impossível, é por isso que o diácono Santiago falou algo aqui, e eu falava isso de manhã com os nossos jovens. É impossível nós virmos a igreja da casa do Senhor, que simplifica aqui e demonstra o lugar aonde as águas continuam a correr, e nós virmos aqui para outra coisa, senão para falar do amor de Jesus, da sua palavra e do poder que há na palavra de Deus. Moisés estava diante do povo de Israel, mais de 3 milhões de pessoas, e ele não falava, ele não pedia para que Deus simplesmente os abençoasse, ele falava assim: Senhor, goteje sobre nós a sua doutrina, Senhor, goteja sobre nós a tua palavra, Senhor, goteja sobre nós a tua palavra como orvalho. Robert, mas por que ele pedia isso? Quando eu leio Isaías capítulo de número 55, eu começo a entender o porquê que ele estava pedindo e estava clamando ao Senhor para que fizesse isso, porque nos disse o profeta Isaías que a palavra do Senhor ela vem e ela não vai embora, irmãos, sem antes fazer aquilo que apraz ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus está sendo dita desde que esse culto iniciou nessa casa, e Deus está falando com você. É tempo de unidade, é tempo de transformação, é tempo de você se colocar de pé, é tempo de você querer viver um novo patamar dentro da sua casa, dentro da sua família, junto com os seus pais, junto com os seus filhos, porque Deus requer unidade na igreja no ano de 2021. Só que o grande problema, irmãos, que nós estamos enfrentando nessa geração, é que nós temos unidade com as pessoas enquanto elas nos servem. Nós temos unidade com as pessoas enquanto nós podemos usá-las. Nós temos unidade com as pessoas enquanto nós podemos usufruir de alguma coisa que elas têm para oferecer. E isso é antibíblico. Robert, você tem certeza do que eu estou falando? Tenho. Quantos de nós já ouvimos, irmãos, só para ver como que nós estamos com os valores totalmente distorcidos, alguém olhar e morar na casa do pai, vivenciar de tudo que o pai tem para oferecer, e quando o pai e a mãe começam a envelhecer, não estou falando de quem não pode realmente cuidar, irmãos, mas a pessoa fala assim: quando ele ficar velho eu vou mandar ele lá para São Vicente, porque a pessoa parou de ter alguma coisa para oferecer. A pessoa parou de ter alguma coisa que ele pudesse usufruir. E o grande problema é porque eu já tive a oportunidade de ir em casas geriátricas, por exemplo, em Franca, e de ver pessoas chorando e falando assim: que saudade que eu tenho dos meus filhos. Só que isso tudo está acontecendo porque nós perdemos esse princípio da unidade. Porque nós perdemos esse sentimento de nós querermos estar um com os outros. A gente gosta de estar com a casa do irmão quando tem carne. Churrasco, arroz e feijão, caldo de mandioca.
Mas a gente não tem mais aquele hábito de ir na casa do irmão, porque a gente sabe que ele está passando uma prova. Se a gente ficar sabendo que ele está passando uma prova, a gente corta até caminho de não passar na rua dele. Só que Davi entendeu de uma forma diferente, e ele acreditava, e ele olhava para Israel, e eles estavam distribuídos em volta de todo o Hermon, e ele olhava e dizia assim: como é bom e como é agradável que vivam juntos os irmãos. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e que desce sobre o rio Jordão, e que desce até Sião. Robert, aonde era Sião? Sião era a cidade que nós conhecemos hoje, e nos dias de Israel também já havia sido conhecida como Jerusalém. Por isso que nós vamos ver, nos tempos onde eles mataram os judeus, um momento chamado de movimento sionista, ou seja, eles exterminaram aquelas pessoas. Mas me chama a atenção porque quando Davi ele vai escrever sobre isso no seu salmo, ele acreditava na unidade que existia do povo estar naquele lugar. Robert, por quê? Porque Jerusalém, irmãos, era a capital da adoração do povo judeu. Jerusalém era a capital onde o povo judeu eles se reuniam para poder adorar o nome do Senhor. Jerusalém era o lugar aonde eles estavam juntos por acreditar que ali algo diferente acontecia. Robert, você consegue explicar isso melhor? Eu não consigo, mas Lucas vai explicar. E ele disse assim lá no capítulo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que antes da partida do Senhor Jesus ser assunto ao céu, ele deu uma ordenança para os seus discípulos. E ele disse assim: ide para Jerusalém e ficai ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmãos, na verdade o mundo pode até desacreditar pelo fato que a igreja se reúne, mas eu e você, nós acreditamos que aqui é um lugar diferente, que Deus, Ele marcou para que a igreja se reunisse e para que algo diferente acontecesse nas nossas vidas. Muita gente prefere ficar em casa, ficar debaixo da televisão, não, debaixo da coberta, assistindo a televisão. Muita gente, por causa de alguma circunstância, ele fala: eu não vou mais. Mas eu e você estamos aqui, porque nós acreditamos no sobrenatural de Deus, nessa casa de oração, e nesse lugar aonde a igreja se reúne. E depois de ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, e o que aquele povo ficou fazendo? Em Jerusalém, dentro do cenáculo, eles ficaram clamando ao Senhor. Eles ficaram orando ao Senhor. O Senhor Jesus havia morrido na Páscoa. Depois da Páscoa, Jesus ele veio e ficou por mais 40 dias com os seus discípulos, para que eles pudessem continuar e perpetuar o Evangelho. Morreu na Páscoa, passaram-se 40 dias. 50 dias após a Páscoa se comemorava pelo povo de Israel na cidade de Jerusalém uma festa tradicional chamada festa de Pentecostes, ou festa das colheitas, aonde eles enalteciam ao Senhor, aonde eles adoravam ao Senhor, aonde eles se reuniam para junto agradecer a Deus por mais um ano de colheita. E me chama a atenção quando Lucas vai escrever sobre esse dia. Sobre o dia que eles estavam em Jerusalém, e para mim um dos dias mais marcantes de toda a história da igreja cristã. Porque Lucas começa a escrever o capítulo 2 de Atos e ele diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente sobreveio um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, de sorte que se via repartida sobre aqueles irmãos línguas como que de fogo, e cada um falava no seu dialeto e enaltecia o nome do Senhor. Robert, o que fez com que esse dia fosse um dia tão glorioso? A unidade daqueles irmãos que estavam ali, não em unidade de pensamento, mas em unidade de um propósito, que era de buscar o Senhor Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos? Nessa noite de domingo,
domingo que você está aqui nessa casa de oração, que se nós nos unirmos em um mesmo propósito, ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus na cidade de Cássia, que se nós unirmos em um mesmo propósito, a situação que está difícil na sua casa, na sua família, ela vai ser mudada pelo nome do Senhor Jesus. E o segredo da igreja não mudou, os anos se passaram, mas o segredo é o mesmo. E aí você diz assim: Robert, mas por quê? Pelo que está escrito na última parte do versículo de número 3, que Davi escreve assim: porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? As pessoas neste momento, várias pessoas, estão correndo até os hospitais, estão correndo até as santas casas de misericórdia. Em alguns lugares já não é mais vaga em UTI. Em alguns lugares o médico já disse assim: não tem mais o que se fazer. Mas todas as vezes que alguém vem na casa do Senhor, Deus ordena a sua bênção sobre aquela vida. E Deus te trouxe aqui nessa noite, talvez o teu problema é impossível na sua ótica, mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai ordenar a bênção sobre a tua vida, que Ele vai ordenar a bênção sobre o seu emprego, que Ele vai ordenar a bênção sobre o seu casamento, que Ele vai ordenar a bênção sobre os seus familiares. Ah, irmão, você está falando isso porque você não sabe as oposições que eu tenho enfrentado. Mas a minha Bíblia diz assim, que agindo Deus, quem impedirá? Pode até o inimigo da nossa alma querer roubar a comunhão da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. Mas Jesus vai ordenar a bênção nessa noite e ninguém vai poder impedir Ele de agir na nossa vida. Irmãos, e as pessoas estão preocupadas com a vida e correm lá no hospital. Chega lá, o médico diz: não tem jeito. Não tem solução. Já foi colocado no CTI porque não sabem o que fazer. E eles não têm resposta. Mas olha o que disse Davi: mas ali ordena o Senhor a bênção, e Ele ordena a vida para sempre. Pode até o inimigo da nossa alma pensar que ele ia paralisar alguma situação, que ele ia frustrar algum sonho da sua vida, mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: Ele vai ordenar vida nessa situação outra vez, Ele vai trazer vida a esses sonhos outra vez. Aquilo que você achava que está morto, que estava perdido, Jesus está falando com você nessa noite. É tempo de mudança, é tempo de você viver as bênçãos de Deus para a sua casa, é tempo de você viver as bênçãos de Deus para a sua família, é tempo de você viver as bênçãos de Deus no lugar aonde você trabalha. Irmãos, quantas pessoas já estão desacreditadas do que Jesus pode fazer? Quantas pessoas já desacreditaram do milagre de Deus para as nossas vidas, mas Deus nos trouxe aqui para dizer que mesmo em esse tempo difícil, Ele vai ordenar a bênção e a vida para sempre em nós. Sabe por que vida para sempre, irmão? Porque o que nós estamos para vivenciar, a unidade da igreja, ela não faz que nós vivamos simplesmente momentos aqui de 1h30, 2 horas aos domingos. Nós estamos aqui porque nós estamos todos os momentos sendo trabalhados pelo Espírito de Deus para que nós tenhamos uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Eu fico pensando em Davi, ele escrevendo esse salmo, irmãos, e ele sendo o rei de Israel. Olha aqui, por favor. E ele olhando aquela situação, olhando todas as terras aonde estavam o povo israelita. A tribo de Ruben, a tribo de Manassés, a tribo de Levi, que eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas que eram levadas por aquele povo, irmã Renata. E a cidade de Jerusalém era mais alta. E aí eu fico refletindo sobre esse texto e me permita nessa noite fazer uma aplicação, como que Davi estivesse na janela do seu palácio e observando tudo aquilo. Ele não precisava forçar, ele não precisava impor, ele não precisava usar dos seus próprios esforços, porque sabe o que acontecia? O orvalho caía de forma natural, ele escorria de forma natural, ele vinha e se unia às águas e trazia vida para o Rio Jordão, e todos
todos se alimentavam daquele rio que ali estava. Sabe o que eu quero dizer para você? Esse mesmo rio que é a palavra de Deus continua alimentando a igreja do Senhor Jesus. Nós, irmãos, me permita nessa noite trazer essa palavra ao seu coração. Nós vamos vivenciar como vivenciou Davi. Nós vamos ver Deus ordenando a bênção dele sobre a nossa vida. Aí eu fico pensando, Davi olhando e falando assim, na verdade, o povo de Israel está passando por um tempo muito precário, um tempo de dificuldade. Algumas pessoas se afastaram, outros se desviaram, outros tomaram caminhos errôneos. Mas aí quando ele olhava, lá no meio de uma tribo tinha alguém passando uma dificuldade, e quando ele olhava, o sustento de Deus estava chegando naquela casa. Quando ele olhava para outra tribo e ele via uma situação difícil, como aconteceu lá na casa daquela mulher, daquela viúva de Sarepta, que estava ali a ponto de morrer, Deus mandava alguém lá na casa da mulher, e ela tinha só aquela botija, só aquela farinha, mas Deus ordenava a bênção naquele lugar, e a mulher não morreu. Ele olhava então uma outra circunstância nos dias de Eliseu. Me permita refletir junto com você nesta palavra, e refletir que na mesma casa onde estavam duas crianças para serem levadas escravas, mas Deus mandou um profeta lá chamado Eliseu, e quando ele chegou naquela casa, aonde ia haver ali uma escravidão, uma morte, Deus ordenou a sua bênção, multiplicou o azeite que estava dentro da botija, e houve sustento para aquela família. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, querido irmão? O mundo está aí vivendo um caos, em desespero, mas Deus vai ordenar bênção sobre a sua vida, mas Deus vai ordenar providências à sua vida, Deus vai abrir portas onde você precisa, porque Ele é o dono da igreja. Irmãos, e nós vivemos o sobrenatural de Deus. Já parou para pensar como foi 2020? Meu Deus do céu. Eu me lembro que no mês de agosto de 2020, eu fui na cidade de Franca, irmãos, me deu um desespero. Porque eu passei pelo centro da cidade, e eu via portas de comércio escritas assim, fechado, aluguel, aluga-se. Enquanto isso, você já parou para pensar que Jesus sustentou o lugar onde você trabalha? Jesus abriu porta. Irmãos, pessoas abriram comércios aqui no tempo de crise, no tempo de dificuldade. Robert, tem explicação? Tem, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção, e ninguém pode parar quando Deus quer abençoar o seu povo. Pessoas reclamando, dizendo assim que não tinha alimento, que não tinha como fazer. E aí eu olhava e falava assim, Jesus, será como que vai ser na igreja? Chegava o culto de ceia, os irmãos traziam alimento, a gente chegava lá embaixo na assistência social, tinha 1, 2, 3, 4 cestas básicas sobrando. Isso é Deus ordenando a bênção e vida para a sua igreja. E eu quero te dizer que no ano de 2021 não vai ser diferente. Pode aquietar o seu coração. Jesus está falando com você aqui nessa noite, você que veio para esse culto preocupado e falando assim, Jesus, eu preciso de uma porta aberta para esse ano de 2021, eu preciso de um milagre de Deus para a minha vida, para esse ano de 2021, Deus te trouxe aqui para dizer, esse lugar é casa de bênção, e eu vou abençoar a sua vida, eu vou trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa. Robert, eu vou ficar rico? Eu não sei, irmão, eu não quero saber também, mas uma coisa é, o pão cotidiano não vai nos faltar, a bênção de Deus não vai nos faltar, o pagamento para os boletos que vão vencer não vão nos faltar, porque Deus vai abençoar a sua igreja. Porque tem gente que pensa, irmão, que ser abençoado é andar com o bolso cheio de dinheiro e ter 100 mil na conta. O presbítero Cristiano falou sobre isso aqui. A bênção de Deus é muito diferente, porque tem gente que está com o bolso cheio de dinheiro, mas vive por aí preocupado, não dorme por causa do que tem. Tem gente que nós conhecemos, que diz que passa fim de semana, às vezes, contando dinheiro, porque a pessoa ama aquilo que tem. Mas sabe o que diz o escritor de Provérbios, o presbítero Cristiano falou isso aqui nessa noite?
A bênção do Senhor, ela enriquece e ela não traz consigo dores. Robert, você consegue explicar isso? Deixa eu tentar explicar isso. Irmão, sabe o que é a bênção de Deus que enriquece? É a gente ter só arroz e feijão na botija e a gente falar assim, hoje nós vamos comer só isso, mas a gente se assentar em casa, à roda da mesa, e a gente poder sorrir e dizer assim, Jesus está nos abençoando, Jesus está nos guardando, Jesus está providenciando, Jesus está abrindo porta, Jesus está cuidando dos meus filhos, Jesus está cuidando do ministério, Jesus está cuidando da igreja, porque essa é a bênção de Deus para nós. E se Deus não fizer, irmão? Aí é difícil. O bonitinho é cantar, se Deus fizer, Ele é Deus. Agora vivenciar o se Ele não fizer, Ele é Deus, é difícil. Eu me lembro no ano de 2017, como se fosse hoje. Eu estava próximo de vir para cá. Se eu não me engano, no mês de março, eu estava indo para casa e minha avó falou assim, Robert, estou indo no médico e estou indo sozinha. E eu falei, não, eu vou com a senhora. Ela estava em passe na casa da irmã dela e eu fui. E eu me lembro que quando nós entramos dentro do consultório da ginecologista, a doutora Nilcilene, a doutora Nilcilene falou assim para ela, a senhora está com câncer de mama. E eu quero dizer uma coisa para a senhora vai ter que tirar a mama completa. Vai ter que fazer uma exérese e vai ter que tirar, porque esse câncer é maligno. Irmãos, eu não sei minha avó, mas as minhas pernas bambiou, que eu custei levantar daquela cadeira. Só que quando nós saímos dali, nós fomos para casa, e quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que nós fizemos foi contar para a família. Mas depois nós oramos e pedimos, Jesus, o Senhor é dono da nossa vida. O grande problema é que nós mudamos muito, irmãos. Hoje, quando a gente fica sabendo de um problema, ao invés da gente ir para os pés de Jesus, a gente crê primeiro na medicina. E eu me lembro que os dias passaram, nós fomos em uma outra médica. Acho que a Letícia até fez um tratamento com ela, uma médica da Santa Casa, a doutora Maria Lúcia. E quando nós chegamos ali, nós já havíamos colocado nas mãos do Senhor. A médica diz assim, não, dona Benedita, a situação hoje da medicina já mudou muito. E hoje, eu quero dizer para a senhora, já pode se tirar só um pedaço só da mama, porque isso, irmãos, para a mulher é algo que constrange, é algo que afeta muito. E nós não entendíamos, mas uma coisa aconteceu, ela fez a cirurgia, tirou uma parte, fez o tratamento, irmãos, o cabelo caiu todinho. A gente olhava para aquela situação e ficava assim, meu Deus, o que vai acontecer? Mas lá dentro da nossa alma existia um sentimento, ali o Senhor vai ordenar a sua bênção. É isso que Deus te trouxe aqui para dizer para você. Você está olhando para a circunstância e está dizendo assim, o que vai acontecer na minha vida? Jesus está trazendo resposta para o seu coração. Eu vou ordenar ali a minha bênção. Eu vou ordenar ali a minha bênção. Coloque-se de pé junto comigo, por favor. Eu vou ordenar ali a minha bênção. O diácono Santiago cantou um louvor aqui. Ele diz assim que Deus, irmãos, Ele cuida de nós. Ele cantou um louvor aqui que Deus cuida de nós. Irmãos, o cuidado de Deus, eu amo isso, porque todas as vezes que eu olho para esse texto, eu me lembro das palavras de Provérbios, que diz assim que o Senhor nos toma no seu redomo, como uma galinha que cuida dos seus pintainhos. E o diácono Santiago cantou aqui e diz assim, que o Senhor cuida de nós na sombra das suas asas. Eu quero dizer para você, Deus vai cuidar de você debaixo da sombra das asas dele. Pode aquietar o seu coração nessa noite. Jesus te trouxe nessa casa de oração para dizer que ele vai ordenar a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a igreja dele nesta última hora. Por favor, irmão, vamos orar juntos aqui e pedir a Jesus que nos dê graça para que nós possamos suportar e passar por cima de todas as adversidades, porque Deus cuida de nós. Senhor Jesus, eu preguei aqui a tua palavra nessa noite, Jesus. Meu Deus, e aqui há irmãos, meu Pai, há irmãs, jovens, meu Deus, adolescentes, que acreditam em providência do Senhor, meu Deus, nesta noite.
Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Deus poderoso, Deus vivo, Deus justo, Deus verdadeiro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, pessoas aqui precisam de um milagre do Senhor urgente, precisam da manifestação da tua mão, mas eu sei que o Senhor é um Deus abençoador, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor é um Deus, meu Pai, que ordena a bênção, e a tua palavra nessa noite, meu Deus, ela tem endereços a se cumprir. Por isso, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, atenta à causa deste irmão, a causa desta irmã, Jesus, meu Deus, entra com providência nessa família, que precisa de socorro do Senhor, meu Pai, meu Deus, essa mãe que clama ao Senhor pelos seus filhos, esse pai que pede socorro por aqueles que se afastaram, meu Deus, ele me cante orabadagassuri minácia, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ordena a sua bênção sobre essa família nessa noite, meu Deus, ordena, Senhor Deus, a sua bênção sobre o emprego desse irmão, meu Pai, meu Deus, sobre a vida do esposo desta irmã, que precisa, meu Pai, ser alcançado por salvação, meu Deus, aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode, a tua palavra pode, e que esse irmão e essa irmã possa viver o milagre do Senhor na sua casa, e a tua igreja possa desfrutar, meu Deus, de um ano de unidade e de milagres, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade.